Olá, boa noite. Hoje nós continuamos aqui a nossa aula 10, Aspectos Planetários. Hoje nós vamos para a parte 5. E eu gostaria de iniciar falando sobre a combustão. Algumas pessoas enviaram perguntas, e é um tema um pouco controverso. Vocês vão achar diversas opiniões, diversas formas de olhar a combustão. Não diversas, pelo menos 3 formas de olhar a combustão. E o planeta é diferente de, por exemplo, uma via combusta, que nós já falamos no curso, a via combusta da Lua, por exemplo, e de outros planetas que podem estar nessa via combusta, que, se por acaso vocês não lembram, a gente pode abordar isso na próxima aula, mas a gente vai falar do planeta combusto em relação ao Sol. O Sol é um magnânimo, ele tem uma energia de brilho, realeza, autenticidade, vitalidade, energia super abundante, generosa. Ele tem a ver com o aspecto masculino da criação, no sentido de autoridade. Os homens, ou o nosso lado masculino, o nosso lado yang, é trabalhado e visto e sentido através da energia solar. Então, quando um planeta está muito próximo do Sol, a gente diz que ele está em combustão. E isso pode tem 2 interpretações, que esse planeta fica enfraquecido. Vamos colocar assim, no português, ele é torrado pela energia do Sol, né? Entrou em combustão, ou ele é enaltecido. O Sol traz desse planeta o melhor do melhor, enobrece e evidencia as qualidades, tudo isso. Alguns astrólogos, principalmente os mais antigos, não todos, mas os mais antigos, diziam que há um enfraquecimento dessa energia, né? Então, por exemplo, o Mercúrio, muito pertinho do Sol, combusto, e até a órbita também é discutível, tá? Esse Mercúrio combusto, ele pode ser prejudicado porque o Sol ofusca suas qualidades ou traz uma falta de clareza, como se absorvesse algumas coisas dele. Dentre a combustão, a Vênus pode estar combusta pelo Sol, Marte pode estar combusto, Mercúrio, dentro da combustão, Mercúrio é um dos planetas mais estudados, porque ele fica sempre próximo do Sol. Ele só pode estar no mesmo signo, no signo posterior ou no signo anterior. Então, a combustão de Mercúrio com relação ao Sol, ela é mais comum do que dos outros planetas. E é isso que a gente vai ver. Eu vou compartilhar com vocês aqui e a gente vai conversando, ok? E depois nós vamos dar a sequência nos aspectos. E aí a gente vai falar sobre os planetas combustos, né? O que são os planetas combustos? A gente sabe que o Sol é um dos doadores da vida, emana luz, emana calor, é generoso. Tudo que tem a ver com o Sol, né, tem a ver com muita exaltação, com ânimo, com entusiasmo, com energia. Ele é um símbolo de vitalidade conhecido, de boa saúde, de autenticidade, de tudo que é genuíno, força vibrante. É um dos regentes da triplicidade do elemento fogo. O domicílio do Sol é no signo de Leão, fogo fixo, e a exaltação é no signo de Áries, fogo cardinal. Sendo o luminar mais forte durante o dia, o Sol está associado sempre à força yang, extroversão, lideranças, figuras de autoridade, pai, masculino, sucesso, importância, honras e distinção. Tudo isso o Sol nos provê, de alguma maneira ele nos provê. E aí, por definição, vamos falar agora da combustão. Por definição, um planeta está combusto quando em conjunção muito próxima com o Sol. Essa órbita de conjunção pode variar muito. Para o André Barbeau, que é um astrólogo francês, é de até 3 graus. Para o Charles Carter, que inclusive é um dos livros que eu recomendo sobre aspectos, vai até 5 graus essa combustão, tá? Para Henri Gouchon, se estende até 8 graus e 30 minutos, podendo ser antes ou depois. Portanto, esse tema da combustão, gente, até
deixo aberto para vocês. Quem gosta disso, gosta de estudar aspectos, gosta de estudar conjunção, e especialmente se você se interessar por combustão, até porque muitas vezes a pessoa se identifica, tem algum planeta combusto no mapa com relação ao Sol, estude, verifique, pesquise, é super válido trazer novo material para estudo mesmo de todos os astrólogos, tá? Então, seu estudo é bem-vindo. Então, qualquer que seja a órbita utilizada, existe uma zona que vai de 0 graus, vamos supor, Mercúrio conjunto ao Sol, com uma diferença, uma órbita de 3 minutos, né? Não chega a ser 1 grau, né? De 0 grau até 16 minutos é chamada de Cassimi ou Casimi. Vocês vão ver essas 3 formas de falar essa palavra, que significa o seguinte: o planeta Cassimi é tão próximo que é referido como estando no coração do Sol, e como tal é beneficiado por este, sendo essa posição, portanto, altamente favorável. Vamos supor que você tem um planeta no seu mapa, muito pertinho do Sol, 0 grau, 16 minutos, até 17 minutos de diferença. É considerado que ele é Cassimi, ou seja, está no coração do Sol. Então, se for uma Vênus, se for um Mercúrio, se for um Marte, aí você vai verificar, é como se você estivesse sendo acolhido e beneficiado por tudo que melhor tem o Sol e essa posição, esse grau. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dele, né? Quanto à interpretação do planeta combusto, existem basicamente 2 teorias, elas são opostas. A primeira considera que o planeta combusto perde a força e os benefícios. Eles falam até mesmo que traz malefícios. Neste caso, o Sol teria um efeito enfraquecedor sobre este, obstruindo a plena expressão. Vamos colocar um Mercúrio com Sol, ele obstruiria tudo que Mercúrio traz, que é clareza, comunicação, destreza para falar ou para escrever, enfim. Mas há controvérsias. Tem alguns escritores, por exemplo, escritores bem proeminentes, que têm esse Mercúrio combusto. Então, eu estou com a outra teoria, eu acho que não enfraquece, eu considero que enaltece as qualidades, tá? O renomado astrólogo, astrônomo e matemático do século XIII, Guido Bonatus, vocês também vão ver por aí, Guido Bonatti, com 2 T's, defende essa teoria, tá? De que o planeta perde as qualidades ali principais dele, porque é queimado pelo Sol, é ofuscado pelo Sol. Lilly, né? Nós temos aqui o astrólogo William Lilly, que ele não só adotou essa ideia, como atribuiu a combustão a pior de todas as debilidades acidentais. O astrólogo Guchon, embora mencione essa teoria, admite que a prática não a confirma. É isso que eu percebo. Na prática, a gente vê pessoas com, assim, talentos incríveis e que têm o planeta combusto pelo Sol. O astrólogo Eloy Dumont observa a mesma coisa. Eloy Ricardo Dumont foi um astrólogo argentino e escritor. Ele nasceu em 26 de novembro de 1925 em Buenos Aires e faleceu em 5 de setembro de 1991. Ele era um economista e estudante de várias filosofias, religiões orientais e do ocultismo, e aos 23 anos teve seu primeiro contato com a astrologia. Ele ingressou no Centro Astrológico de Buenos Aires e ali permaneceu até sua morte em 1991. Ele ingressou em 1961 e ali atuava como editor de uma revista de astrologia e diretor do Centro Astrológico de Buenos Aires. Ele deixou numerosos trabalhos, dentre eles os livros que eu compartilho aqui com vocês, especialmente o de Astrologia Preditiva e o Manual de Astrologia Moderna. Mesma coisa. E o astrólogo James Lewis comenta que os contemporâneos, né, parecem convergir. Quanto mais a gente vem para os astrólogos modernos ou contemporâneos, mais eles convergem quanto a uma interpretação totalmente oposta à tradição antiga, né? Ou seja, que os planetas combustos se beneficiam da proximidade do Sol.
Aqui nós temos o André Barbeau, que é um astrólogo bastante conhecido francês, né? E, portanto, a segunda vertente trata o planeta próximo ao Sol como beneficiado, ao contrário da ideia anterior. O André Barbeau pesquisou e refletiu sobre o assunto a partir de pesquisas. Ele pesquisou muito, gente, ele estudou muito, ele foi muito produtivo, né? E ele foi categórico: a combustão não existe, não da forma negativa, né? Afirma que, ao contrário, é como se o Sol, estando tão próximo ao planeta, cedesse o brilho a ele e investe nesses planetas plenos poderes. O Barbeau, ele também lembra ainda que o astrólogo Morin de Villefranche também estava em desacordo com a ideia de que ele é bem antigo, né, do século 16 e 17, mas ele estava em desacordo com a ideia de que a proximidade do Sol é negativa, maléfica e debilitante para o planeta. Barbeau conclui que essa posição é de maior destaque para o planeta, perdendo apenas em força para o fator angularidade, ou seja, ele tem todo o destaque se ele estiver combusto, ou seja, muito próximo do Sol. Ele só perde se, por acaso, só uma outra pessoa tiver aquela mesma configuração, mais um destaque para a angularidade, porque a gente sabe que a angularidade dos planetas faz uma diferença incrível no mapa. Isso eu creio que vocês já perceberam, já pesquisaram, já vêm estudando. Dá muita força. O Robert Hand, que também é um grande astrólogo, vivo ainda, grande escritor, ele também tem vários livros, né, sobre astrologia. Ele tem uma leitura mais psicológica do tema. O planeta com combusto, ele fala que atua no nível inconsciente, ou seja, todo mundo percebe aquele planeta combusto, mas como tudo que se encontra nos domínios do inconsciente, de difícil controle por parte do indivíduo. Na verdade, a gente daí vê que isso é bem possível. Ele faz essa análise mais psicológica e muito provavelmente a própria pessoa não percebe. Agora, esse aqui eu até tirei uma foto para vocês, se vocês tiverem interesse, de repente, em buscar, né? É muito antigo essa enciclopédia, ela tem muitas páginas, tá? É uma enciclopédia de astrologia escrita pelo Nicholas Devor, ou Devor, que já se foi, faleceu em 1960, nasceu em 1882 e deixou aí um trabalho bem bonito, não só dessa enciclopédia, de outros livros, mas essa é a mais conhecida. Ele diz: Mercúrio combusto fornece à mente uma capacidade de concentração naquilo que julga seu próprio destino, mas priva a mente de sua receptividade para com as influências de distração ou dispersão. Daí que não há obstáculo para o alcance de seus próprios objetivos na medida em que a capacidade de alcançá-los esteja dentro de suas faculdades. Porém, priva a pessoa de cooperação daqueles aos quais aborrece por sua particular espécie de obstinada surdez diante de qualquer argumento que surja contra seus próprios conceitos. Ou seja, a pessoa não enxerga muito, não ouve muito as pessoas. Seria mais ou menos isso. Ele tem outros livros, ele já faleceu em 1960, mas ele chegou também a ser presidente da Associação Americana de Astrólogos à época, e tudo isso. Hoje, se alguém encontrar esse livro, ele é uma antiguidade. Ele deixou essa enciclopédia, ela é bem assim, generosa em termos de pesquisa. E aí, eu trouxe uma pessoa bastante conhecida, que é o Keanu Reeves, que ele tem um Mercúrio combusto, e ele tem um Mercúrio combusto no coração do Sol. Ele tem exatamente 16 minutos de diferença, e ele tem um Mercúrio em Virgem, o Sol está em Virgem a 9 graus e 42, e Mercúrio está em Virgem a 9 graus e 58. Além dele ter o Mercúrio combusto, no coração do Sol, ele tem Mercúrio angular.
E aí ele também tem Urano angular, ele tem o Sol angular, enfim, tem Plutão angular. É bastante forte o mapa do Keanu Reeves, a gente não vai interpretar aqui. O Mercúrio, só para falar, o Mercúrio dele é tão forte que é o regente do próprio mapa, está combusto, Cassime, no coração do Sol, e está angular. Está em dignidade, domiciliado, porque Mercúrio rege o signo de Virgem. Todo mundo conhece, ele é público, é artista, tem muito sucesso, é uma pessoa bastante, acho que, até onde eu sei, né, muito discreta e querida e muito generosa no meio dele. Então, a gente vai... fica esse exemplo se vocês quiserem estudar. Tá? E tem toda uma história também dele, né? Esse Plutão aqui no ascendente, Urano, várias coisas trouxeram durante a vida dele com relação a experiências e sofrimentos mesmo. Além dele ter esse destaque de toda a carreira dele, tudo, que daria essa questão do Mercúrio combusto em Cassime, mas ele também tem toda uma outra história que depois pode, não sei se ele faz parte de algum dos nossos exercícios, depois vocês me confirmam. Ele tem um meio céu em Gêmeos, o nó do norte na casa 10, né? E várias questões cancerianas, dramas também familiares que ele já viveu e tudo isso. Então, agora nós vamos falar dos aspectos do Sol com relação aos ângulos. Um planeta angular, ele vai trazer uma força para o mapa. Um Sol angular, ou seja, na 1, na 4, na 7 ou na 10, indica uma personalidade super expressiva, super forte. É uma pessoa que brilha, ela vai se fazer notar. Possivelmente, quando um Sol é angular, ele será o dominante no mapa, porque o planeta que está num ângulo, ele fica com o dobro da sua força. Se vocês pegam, vamos supor, uma cliente com Sol angular, você vai saber que a personalidade dessa pessoa é expressiva, marcante, tem uma nota própria, uma marca própria, uma individualidade exuberante, e provavelmente ela tem também um traço que é uma singularidade. Uma pessoa que tem um Sol angular, ela não vai parecer muito com ninguém que você conhece, é uma pessoa muito específica. Ela vai ter o modo dela de vestir, de falar, de fazer as coisas, que é marcante. Então, é aquela personalidade super entusiasmada pela vida. É a personalidade que a gente chama solar. Então, a vida é uma expressão dela. Essa pessoa, ela não vai sair do caminho dela para entrar na vida dos outros. Ela vai ter a vida própria, ela não vai desistir dos objetivos dela, e geralmente ela traz essa generosidade, esse amor pela vida, e vive com intensidade de maneira muito pessoal. Nem sempre os outros a acompanharão, e nem ela acompanha muito a vida dos outros, porque ela não vai se submeter à vida de ninguém, não vai trocar a vida dela por nenhuma, largar o que ela faz, deixar o que ela faz. Então, é mais provável que pessoas entrem na vibração dela, até porque ela acaba sendo, é difícil de acompanhá-la, mas ela acaba sendo uma pessoa centralizadora. As pessoas ficam em torno dela. O Sol angular tem também uma facilidade de liderança, de mandar, de comandar mesmo, porque o Sol é o centro do sistema solar, se a gente pensar, é o centro do nosso mapa, e se ele está num ângulo, ele fica, a partir desse ângulo, com uma função muito central. Então, nós não podemos também esquecer essa questão. Ele é o centro do sistema solar. Então, esse posicionamento pode gerar muitas pessoas em torno dele, como se fossem, assim, muitos satélites. Quando a gente tem o Sol, por exemplo, conjunção com ascendente, além de ter muita vitalidade, vigor, força física, a pessoa tem uma expressão, uma presença muito marcante na questão do Sol estar no ângulo da 1, no ascendente. Então, a pessoa ilumina, a pessoa vibra. Então, a presença, às vezes, ela tem um tipo de trabalho que depende da presença dela. O Sol, na primeira casa, não faz um trabalho de bastidores, não é uma pessoa estrategista que fica cuidando das coisas por trás, não. Ela é a linha de frente. É uma pessoa, geralmente, muito clara, muito transparente, e
E a gente, assim, ó, não tem dúvida de quem se trata, geralmente, né? O Sol costuma ali ser claro, ilumina a presença, ela até acha, assim, o problema maior é o autocentramento, meio que tudo gira em torno dela, e, claro, quais os problemas de uma pessoa extremamente solar? É um problema egóico, pode ser que a pessoa tenha essa questão de ser muito ego, é natural que ela tenha, muito vaidosa também, e pode ficar assim, tudo autorreferente, autocentrada. Mas a pessoa realmente, ela tem uma qualidade admirável, que é de entusiasmo, de destaque, talvez uma criatividade bastante notável, tá? E para ilustrar esse exemplo de sol angular na primeira casa, eu trouxe uma personagem, na verdade, a China, a princesa guerreira, que talvez tenha feito parte da infância de alguns de vocês. A atriz Lucy Lawless, uma atriz neozelandesa, nascida dia 29 de março de 1968, ela tem Sol, Lua e ascendente em Áries, Sol e Lua angulares na primeira casa, além de ter Saturno, nó do norte e roda da fortuna em Áries também. A personagem dela ilustrou A Vida Imita a Arte, ou A Arte Imita a Vida, pois a personagem dela é a própria princesa guerreira, é a própria Ariana, né? E ilustra muito bem o mapa da atriz. Ou seja, a princesa guerreira, que na verdade na história une ação, aventura, mitologia, ela tinha um passado sangrento e a partir do terceiro episódio ela se une a Hércules e passa a se redimir, né, o passado dela e passa a atuar defendendo as pessoas e se tornando uma grande guerreira do bem. A China é a própria exteriorização do mapa da Lucy Lawless. Corajosa, guerreira, pioneira, enfrentando a vida com audácia, com ousadia, com coragem, com todas aquelas qualidades que tanto admiramos nas pessoas, né? E que essas pessoas trazem, que tem esse mapa, ela tem um mapa hipersolar e hiperariano, de acordo com a personagem dela. Certamente, ela exteriorizou as próprias qualidades na personagem. Eu achei isso fantástico. Inclusive, a questão de ser única. Única com as roupas, né? Na postura com a espada, no olhar, na postura assim de agressividade corajosa. Ou seja, uma personalidade solar. Magnânima, autoritária, corajosa, ousada e, além de tudo centralizado em torno dela. Vamos lembrar um pouquinho das regras de interpretação e como ela tem o ascendente em Áries, Marte é o regente de todo o mapa. E o Marte dela está em Touro, trazendo a beleza da princesa e essa postura também de determinação e foco que ela também transmitia. Outro ponto importante a ser ressaltado é que ela também tem a lua angular, mas a lua está no signo de Áries, mas ainda é lua, o que traz também as questões do feminino. Talvez ela tenha sido uma das primeiras personagens na televisão que trouxe o lado guerreira da mulher. Não foi a primeira, certamente, mas deve ter sido uma das primeiras. E, à época, o seriado, a série foi de muito sucesso. De muito sucesso, acho que ficou 6 anos no ar, ou um pouco mais. Trouxe a guerreira ariana que habita em toda mulher. Vamos colocar aqui uma pessoa que nasceu com o Sol no ascendente, que fica quadrado ao meio-céu, né?
ela vai privilegiar aquilo que lhe beneficia, aquilo que ela gosta de fazer, que faça bem à natureza dela mesma. Mais ou menos assim, se ela não quiser, ela não faz, se ela não gostar, ela não faz. A pessoa com Sol no ascendente se atende muito, olha muito para si. A quadratura ao meio-céu indica que há um prejuízo. Às vezes, a maneira dela ser atrapalha no encadeamento, na articulação, no funcionamento profissional. Às vezes, é uma questão de temperamento, quando a pessoa tem o Sol quadratura ao meio-céu. Ela tem um temperamento muito forte, tem que ser do jeito dela, né? E isso pode, às vezes, prejudicá-la quando há excesso. Quando a pessoa tem o Sol quadratura ao meio-céu, a questão é, como é o Sol é a pessoa, a gente tem que verificar, assim, a conduta dela, se a conduta dela não a está prejudicando. É essa conduta que, às vezes, ela tem muito autocentrada, muito querendo fazer só do jeito dela, ela pode ter que, talvez, pagar essas consequências na vida dela, na carreira dela, tá? Por causa do temperamento, por causa da natureza dela ser voluntariosa e tudo mais. E fica difícil, às vezes, questões hierárquicas, quando a pessoa tem Sol quadratura ao meio-céu. E pode ser que o custo social dessa questão do Sol quadratura meio-céu seja grande para ela. Bom, se ela tem um sextil ou um trígono, por exemplo, se o Sol estiver na casa 3 ou na casa 11, ele fará um trígono com o ângulo da 1, né, com ascendente. Ou se estiver na casa 5 ou na casa 9, ele fará um trígono. E o benefício desses aspectos está assim, vai ser manifestado, vai ser expressado com clareza. É como se houvessem benefícios e ninguém se engana a respeito da natureza desse sextil, desse trígono, com o Sol e o ascendente, tá? A maneira de ser dessa pessoa é transmitida pela conduta dela, ela se faz notar, a pessoa tem um jeito, um comportamento que agrada, tá? Tem uma vitalidade que passa para o corpo físico, tem brilho, tem um destaque, uma presença que, embora não seja um Sol, né, de primeira, de casa 1, mas a presença dela chega até a ofuscar, por causa desse trígono ou sextil, né, entre 3 e 11 com ascendente, ou 5 e 9 com um ângulo, né? Na verdade, 3 e 11 com ângulo de cá e 5 e 9 com ângulo de lá. Então, a gente também tem, assim, que olha, claro que tanto a conjunção quanto o sextil e o trígono, a pessoa tende a ser parecida com uma filha do pai ou um filho do pai, com o pai, porque vai ter mais traços do pai do que da mãe, porque a natureza do pai é a natureza o Sol traz uma natureza masculina. A identificação da pessoa vai ser mais com o pai do que com a mãe, de uma forma geral, tá? E ela também pode ter uma aparência, um jeito de autoridade, de ser mandona mesmo, de quem domina a situação, tá? Se a gente tiver aí com uma conjunção do Sol com o fundo do céu, que é um outro ângulo, né, que é a casa 4, essa pessoa tem uma natureza mais, solar, claro, ela será solar, mas a natureza é mais introspectiva, introvertida. Então, todo aquele brilho que a gente costuma ver na pessoa solar, riqueza, né, esplendor, generosidade, magnanimidade, está dentro dela. Uma pessoa extremamente criativa. É tipicamente uma pessoa que, quanto mais você conhece na privacidade, você vai descobrindo que a pessoa é gigante, né? Que a pessoa tem um coração gigante, que a pessoa tem vários talentos, que ela, às vezes, não coloca para muito, assim, até porque está quadratura ao ascendente, se está ali no ângulo da 4. Por exemplo, você descobre as coisas com relação a essa pessoa só quando você vai participando da intimidade dela. Pensa nas amigas de vocês, pensa nos amigos, nos parentes, lembra de você, quem se tem algum com Sol, ou mesmo nos clientes, se tem algum com Sol na 4ª casa, no ângulo da 4ª casa.
essa pessoa pode, de tempos em tempos, trazer uma surpresa. É uma pessoa que rende melhor no privado, nas reuniões em casa com os amigos, com a família, em situação em que ela se sente mais protegida. Geralmente, o que acontece? Todo esse brilho dela, todo esse foco, toda essa luz vai para a família. Então, ela é uma autoridade na família. Nossa, conheço várias pessoas assim, que é uma autoridade na família. O Sol está ali, conjunto com o ângulo da 4, e ela vai resolver os problemas, ela vai trazer, ela é generosa com a família, uma parte da vida dela é direcionada muito fortemente para os assuntos familiares. Ela canaliza essa energia, ela é como se fosse assim, a autoridade daquele clã familiar. Ela assume essa postura masculina no sentido assim, de yang perante a família. E ela geralmente tem absoluta clareza sobre os sentimentos próprios e os alheios também, porque onde temos o Sol, nós vemos tudo aquilo com clareza, com absoluta clareza. Por exemplo, vamos dar exemplo de uma pessoa que tem o Sol na casa 12. Ela vai ver o escondido melhor do que o revelado. A pessoa tem os olhos para o que não está revelado. Então, numa conversa com uma pessoa de casa 12, muitas vezes a pessoa está enxergando aquilo que você não está falando, né? A questão não é o que você está falando, é o que ela está percebendo. Uma pessoa de Sol na casa 4 vê o que no fundo está se passando na alma, no íntimo da outra pessoa. Se você perguntar como vai a vida dela, ela responde que está feliz, né? Ou que está triste, ou que está exultante com alguma coisa, porque o centro da vida dela circula dentro da alma dela. Ela é o que ela está passando naquele momento. Então, também tem a ver, assim, Sol na casa 4. 4, lar, base, raízes. Pensa, casa da pessoa, o lugar onde vive a pessoa, né? Onde ela está situada, qual a cidade, né? O país. Tudo isso, para ela, é algo muito relacionado à identidade. Daí vocês podem falar, poxa vida, Rosana, onde a gente mora, que país, a cidade, claro que está relacionado à nossa identidade, sim, mas para uma pessoa de Sol na casa 4, mais ainda, né? Então, ela se identifica totalmente com aquela casa, com aquele lar, com aquele lugar, né? Ela se sente pertencendo àquele lugar. Então, essa pessoa, vamos supor, ela vai, viaja, fica fora um tempo, ela volta para a raiz, porque ela vai viver aquele lugar que ela se sente enraizada. Enquanto essa pessoa não arruma o seu lugar físico, ela realmente não está feliz, porque o Sol no fundo do céu, viver depende de onde mora, de onde está fisicamente. Quando a pessoa está com o Sol no meio do céu, viver é como você vive, quanto produtiva você é, qual a atividade, a importância é muito assim, o que você está fazendo no mundo, qual a sua atividade no mundo. Então, comparem aí mapas que vocês conheçam de Sol na casa 4 e Sol na 10, tá? O Sol, geralmente, no fundo do céu, é a pessoa muito grudada com a mãe, né? E no meio do céu é o favorito do pai e favorita da mãe. Favorito do pai no meio do céu, favorito da mãe no fundo do céu. A pessoa de Sol no meio do céu é uma pessoa que trilhou, geralmente, o caminho do pai. Foi e se guiou por ele. É uma das personalidades que mais busca a felicidade. Não há condição dessa pessoa, né, se impor a alguma coisa que a deixe mal, porque a pessoa de Sol no fundo do céu é viver e ser, é sentir bem, depende de como ela se sente, é uma coisa assim, a pessoa toma conta disso, vai em busca disso. A pessoa de Sol no fundo do céu também tem uma coisa de alicerce, ela é muito alicerçada, ela vai sempre falar de casa, de raízes, de ancestrais, de mãe, de vó, de ancestrais. Vai querer a história da família, vai ter o álbum de família, vai ter os objetos da avó, dos avós na casa, tá? Porque, claro, a casa 4 é a casa de Câncer. A pessoa, por exemplo, que com o Sol no fundo do céu, tem mais chance de conseguir uma vida que seja de acordo com ela, né? Melhor para ela. Diferente de um Sol, por exemplo, na casa 7, no ângulo da 7, né? Porque o Sol na casa 7 está em exílio, porque a vida da pessoa está na mão de outra pessoa, a pessoa depende de um outro ou de outros, e não tem nenhum problema, está tudo bem, é isso que essa pessoa veio viver. Ela veio, de alguma forma,
estar relacionada a esse outro, ou a esse público, ou a essas outras pessoas. Então, o sol no fundo do céu traz muito assim, o meu lugar, né? Vou viver para a minha família, para o meu, mas eu tenho o meu lugar, o meu enraizamento. Essa pessoa de fundo do céu também são pessoas que se exploram muito interiormente, vão em busca, né? Inclusive de autoconhecimento. O sol no fundo do céu é uma coisa muito boa também, indica um final de vida muito feliz, né? As coisas terminam melhor para essa pessoa. O sol, por exemplo, conjunto ao descendente. Lembra lá, a gente já falou do ascendente, falamos do fundo do céu, vamos falar do ângulo da 7 agora. Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando bem? Então, agora a gente vai falar do Sol na casa 7. Então, já fica pensando aí, as pessoas que vocês conhecem, mapas com Sol na casa 7, ou que vocês já atenderam, pessoas da família. Então, o Sol, quando está conjunto com o descendente, ele está quadrado para o meio-céu, porque ele está a 90 graus, dependendo, assim, né, da posição também, ele pode estar a 90 graus, e geralmente traz alguns problemas com a saúde, com o vigor, porque o Sol não está em harmonia com o corpo físico. Isso de uma forma geral, gente. Vai que é um Sol na 7 e a pessoa tem um Marte em Áries, tem um Marte na primeira casa, tem uma ascendente super cheia de luz. A gente tem que olhar o mapa inteiro. Então, outra coisa importante também é que os outros não percebem nessa pessoa a autoridade dessa pessoa sobre si mesma, né? Na realidade, a autoridade verdadeira do Sol é a autoridade sobre si mesmo, não é sobre ninguém. Acaba que essa autoridade vai para as pessoas, mas ela tem uma autoridade com a vida dela. Então, a pessoa com Sol na 1, ela tem muito uma autoridade com ela mesma. E a pessoa de Sol na 7, ela não está tão assim vinculada ao seu espaço, ou pelo menos não aparenta. Então, as pessoas, elas acabam sendo muito fáceis de relacionamento, porque esse ancoramento delas é um ancoramento versátil. Ela está aqui, está lá, ela está disponível, e isso traz ao mesmo tempo um encanto, uma beleza, uma graça, uma disponibilidade, o que é excelente, tanto que as pessoas com Sol na 7 geralmente são muito amadas, né, por um lado. Por outro lado, elas podem ter essa sensação também de não estar de posse da energia do seu Sol. O Sol na 7 e também na 4 não aparenta tanto, na 4 não aparenta a força, o brilho e a radiação, porque ele está um pouco escondido. Daí, conforme você vai falando com a pessoa, vai conhecendo, você vai percebendo isso. Mas parece que como se a gente tivesse que ir, sabe, desvendando a cortina para tentar entender essa pessoa. Parece que, vamos supor, que a gente pode empurrar um pouco para lá e, às vezes, você pode tomar um susto ao perceber que se trata, por exemplo, de um Sol em Áries, mas está na 7. Então, aparentemente, a pessoa está ali muito disponível, muito agradável, mas ela é um Sol em Áries, e uma hora isso vai aparecer. A pessoa, geralmente com Sol na 7, ela centra a vida dela no outro, ou nos outros, numa relação, numa parceria, ela dá concessões, ela faz o jeito dela e ela vai passando para o outro. Então, isso é importante para vocês em termos de terapia. O mapa acaba sendo uma terapia, né? Acaba sendo uma forma de você... Às vezes, a pessoa está cansada, né? Às vezes, a pessoa está exaurida, uma pessoa com Sol na 7, por exemplo. A pessoa de Sol na 7, ela acaba indo para os bastidores para outro brilhar. Então, ela tem o brilho dela e ela projeta nas outras pessoas. Às vezes é na esposa, no marido, na parceria, enfim, em sociedades, a referência dela é a outra pessoa. E a pessoa muitas vezes não se percebe. Então, a gente tem que trabalhar as pessoas de Sol na 7. Quando a pessoa de Sol na 7, ela é de elemento fogo, isso não é tão evidente. Se uma pessoa de Sol na 7, do signo de Áries, do signo de Leão, do signo de Sagitário, fica menos fazedora, menos solícita para o outro, um pouquinho mais autocentrada.
mas é um Sol na 7. Onde temos o Sol, nós temos a nossa consciência. A gente tem que perceber, a pessoa de Sol na 7 tem mais consciência sobre o outro do que sobre si mesma. Ela vê mais o outro do que a ela mesma. Ela vê mais os outros muito bem, mas ela não se enxerga tanto. E muitas vezes, para se enxergar, ela projeta no outro. E para conseguir comparar, para conseguir se enxergar, a referência dela é o outro. A pessoa não se percebe. Essas pessoas dão excelentes consultores, astrólogos, psicoterapeutas, aconselhadores, advogados. O Sol na 7 é um Sol de advogado. Pessoas que lidam com o público, são extremamente gentis, harmoniosas, né? Porque elas têm a força delas está em si devotar ao outro. Mudando de assunto um pouquinho, a gente vai falar agora, mudando de assunto não, continuando o assunto, a gente já foi na 1, na 4, na 7, vamos lá na 10. Lembrar que o Sol na 7 é um dos pontos, né, de maior graça, harmonia, beleza e elegância. Então, se você está diante de uma pessoa com Sol na 7, ela naturalmente exala esse charme, essa graça, porque por trás dela, ela está com o Sol ancorado na casa de Libra. Então, tem todo, né, uma energia que favorece a esse respeito. Dão excelentes diplomatas também. E, de forma geral, pessoas que lidam com o público e precisam de compreensão, versatilidade, acolhimento, com educação e tudo isso. Bom, quando a gente coloca um Sol lá no meio-céu, no topo do mapa, né? A gente está ali com o Sol juntinho do céu, do meio-céu, isso vai dar o quê? Extroversão. Geralmente, como eu já falei lá atrás, são as favoritas, os favoritos do pai. São pessoas que seguem muito o rumo que o pai trilhou na vida. Não precisa ser exatamente a profissão do pai, mas eles se espelham no pai, né? É uma referência. Pode ser em relação ao comportamento, a maneira de ver o mundo, a maneira de atuar no mundo, mesmo que seja em outra profissão. O Sol no meio-céu faz com que a pessoa brilhe, né? Lá no meio-céu vai se destacar de uma forma pública. Então, essa pessoa tem naturalidade para lidar com grandes públicos, com o mercado, tem uma intuição muito grande com relação ao mercado, ao trabalho, como se comportar, como ela vai encaminhar as circunstâncias da vida dela. Essa pessoa geralmente tem uma inteligência nata para negócios ou para se destacar na profissão que ela escolheu, porque ela tem por tabela o Sol em Capricórnio. Quando na 1, o Sol angular na 1, a pessoa tem uma energia de Áries, que é a casa 1, o Sol na 4, a pessoa tem uma energia de Câncer, o Sol na 7, uma energia de Libra, e o Sol na 10, ela tem uma energia de Capricórnio. Então, ela tem uma ambição natural. Ela tem essa inteligência para colocar as coisas para funcionar para o mundo, para o público dela, produzir, né, para a profissão. São personalidades bastante ambiciosas. A ambição do Sol no fundo do céu é a ambição de se acomodar num lugar que é seu e ser feliz, ficar bem. A ambição do Sol no meio-céu é a ambição de realização no sentido de cumprir o seu propósito, de fazer a trajetória que ela está destinada. É preencher aquilo pelo qual ela foi destinada. É a questão da missão, do propósito. Ela busca a totalidade na profissão, na casa 10, é realização no meio-céu. Então, veja bem como a gente tem que prestar muito atenção, gente. Imagina você receber uma pessoa de Sol na casa 4 no seu consultório. Os assuntos, né, vão girar. Por mais que ela trabalhe, por mais que ela se destaque na profissão, os assuntos vão girar em torno da família, das questões dela, da família e tal. Ela quer o bem-estar, né? Uma pessoa com Sol na 10 vai ser o propósito, para onde direcionar, como ela pode melhorar, como ela pode chegar lá, para onde ela tem que lançar o alvo dela e tudo mais. Então, essa ambição, essa pessoa pode ter uma ambição muito alta, muito, assim, além da média, tá? Ela quer ser tudo aquilo que ela está destinada a ser. O ponto do meio-céu é o ponto de culminância, né? O mais alto que a personalidade, não a alma, pode alcançar. A personalidade é aquilo que a gente exterioriza. Então, a ambição do Sol do meio-céu
é viver uma vida em que todas as sementes dela brotem, né? Que frutifiquem, que seja produtiva. O meio-céu é assim, você nasceu, recebe uma formação, né? Uma origem, uma herança, que é o fundo do céu. Com aqueles que você se uniu, né? E somou na vida, é o descendente. Então, o fundo do céu, o ascendente é você nasceu, recebeu uma formação, uma origem, uma herança, fundo do céu. E você se une na vida com pessoas, e que é o descendente, para você chegar no meio-céu e cumprir o seu propósito. O signo que está lá vai dar a culminância, a qualidade dessa culminância também. Então, por exemplo, meio-céu em Touro, a pessoa é super estável, produtiva, confiável, vai fazer começo, meio e fim, vai galgar com realidade, né? Vai conseguir conforto, coisas belas, etc., no destino dela. É uma coisa muito concreta, né? Então, a característica da extroversão vai aparecer em todas as personalidades com o Sol no meio-céu. O meio-céu, na verdade, é um lugar de poder, e o Sol é um indicador de autoridade. Portanto, uma pessoa com a personalidade de poder, e como já é angular, né, dobra o valor, fica mais forte, essa pessoa não quer viver uma vida qualquer. São pessoas que têm necessidade de que a vida delas espelhe a personalidade delas e que seja uma vida que tenha um motivo, né, um propósito. Ok? Então, é isso, queridos. Obrigada pela presença de vocês. Até a nossa próxima aula. Um beijo para todos.